O doutor Augusto caminhava lentamente pela calçada estreita daquela rua antiga, apoiando-se levemente em sua bengala de madeira escura, não por extrema necessidade, mas por hábito adquirido após décadas de uma vida intensa. Seus cabelos brancos denunciavam seus mais de 70 anos, e seus olhos, ainda atentos, observavam cada detalhe ao redor, como se cada passo fosse uma lembrança viva de tudo o que já havia vivido como médico. Mesmo aposentado, ele mantinha no peito a sensação de que sua missão nunca havia terminado. A rua estava silenciosa naquela manhã nublada, com poucas pessoas passando apressadas, cada uma envolvida em seus próprios problemas. Augusto sentia o vento frio tocar seu rosto e trazia consigo um leve cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina. Ele gostava dessas caminhadas matinais, pois o ajudavam a organizar os pensamentos e a manter o coração ativo, tanto no sentido físico quanto emocional. Enquanto avançava com passos curtos, algo chamou sua atenção perto de um poste antigo. Um pequeno vulto se mexia com dificuldade entre duas caixas de papelão rasgadas, quase invisível para quem não estivesse realmente observando. Augusto franziu a testa, diminuiu ainda mais o ritmo e sentiu um aperto estranho no peito, uma sensação que ele conhecia bem desde os tempos em que atendia emergências no hospital. Ao se aproximar, ele percebeu que se tratava de um cachorrinho filhote, extremamente magro, com os olhos grandes e tristes, e o pelo sujo de poeira e lama seca. O animal tremia, não se sabia se de frio, medo ou fome, e soltava pequenos gemidos quase inaudíveis. Augusto se abaixou com cuidado, sentindo o joelho reclamar, mas ignorando a dor diante da cena que tinha à frente. O médico estendeu a mão devagar, falando com uma voz baixa e calma, como fazia com pacientes assustados antes de procedimentos delicados. O filhote tentou recuar, mas não tinha forças, apenas olhou para ele com uma mistura de desconfiança e esperança. Naquele instante, Augusto sentiu que aquela pequena vida dependia inteiramente da decisão que ele tomaria nos próximos segundos. Ele passou os dedos pelo pescoço do cachorro e sentiu os ossos sob a pele fina, um sinal claro de desnutrição severa. Sua mente médica começou a trabalhar automaticamente, avaliando o estado do animal como se estivesse novamente no consultório. Frequência respiratória acelerada, fraqueza extrema, desidratação evidente. Aquilo não era apenas um cachorro abandonado, era uma emergência. Nesse momento, se você está se emocionando com essa história, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o like, porque histórias assim precisam ser compartilhadas para alcançar mais pessoas. O gesto simples de apoiar o canal ajuda muito a continuar trazendo relatos que tocam o coração. Augusto tirou o casaco velho que usava e envolveu cuidadosamente o filhote, sentindo o corpinho gelado relaxar levemente ao receber um pouco de calor. Ele olhou ao redor procurando ajuda, mas as pessoas passavam sem notar, presas em seus celulares ou em pensamentos distantes. Aquela solidão compartilhada entre um homem idoso e um cachorro faminto parecia um retrato silencioso da indiferença do mundo moderno. Com esforço, ele se levantou novamente, segurando o filhote junto ao peito, sentindo o coraçãozinho fraco bater de forma irregular. Cada passo agora tinha um peso diferente, não físico, mas emocional. Ele sabia que não podia simplesmente deixá-lo ali, assim como nunca conseguiu abandonar um paciente, mesmo quando as chances eram mínimas. Enquanto caminhava em direção à sua casa, Augusto lembrava dos inúmeros juramentos que fez ao longo da vida, de salvar vidas, aliviar dores e nunca virar o rosto diante do sofrimento. Embora aquele filhote não fosse humano, o sentimento era exatamente o mesmo. E se você acredita que atitudes assim ainda fazem diferença, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like agora mesmo, porque a história desse encontro está só começando. O caminho até a casa de Augusto parecia mais longo do que de costume, não apenas pela idade avançada, mas pelo cuidado extremo que ele tinha para não sacudir o filhote em seus braços. A cada poucos passos, ele parava, ajustava o casaco e observava se o pequeno ainda respirava com regularidade. O medo de chegar tarde demais o acompanhava como uma sombra silenciosa. Ao entrar em seu prédio antigo, o rangido da porta ecoou pelo corredor vazio. A zeladora não estava naquele horário, e isso facilitou sua entrada sem perguntas ou olhares curiosos. O médico subiu lentamente as escadas,
degrau por degrau, sentindo o coração acelerar, não de esforço, mas de preocupação genuína. Ele falava baixinho com o filhote, como se aquela voz pudesse mantê-lo acordado. Dentro do apartamento simples, mas extremamente organizado, Augusto colocou o cachorro sobre a mesa da cozinha, improvisando ali mesmo um pequeno posto de atendimento. Acendeu a luz forte, pegou seus óculos antigos e analisou o animal com ainda mais atenção. Seus gestos eram firmes, precisos, frutos de uma vida inteira dedicada à medicina. Ele foi até o armário e retirou uma seringa sem agulha, lembrança de tempos antigos, e um pouco de soro que ainda mantinha guardado. Com extrema delicadeza, começou a hidratar o filhote gota por gota, observando cada reação. O cachorro mal tinha forças para engolir, mas aos poucos começou a responder. Enquanto cuidava do pequeno, Augusto sentiu uma mistura de tristeza e indignação. Quantas pessoas haviam passado por aquele filhote sem notar? Quantas tiveram a chance de ajudar e simplesmente seguiram adiante? Se você concorda que pequenas atitudes podem salvar vidas, aproveita agora para deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda essa mensagem a alcançar muito mais gente. Após a hidratação inicial, ele improvisou uma caminha com toalhas limpas e colocou uma bolsa de água morna ao lado, cuidando para não queimar o animal. Sentou-se em frente à mesa, observando atentamente cada movimento, cada respiração. O silêncio do apartamento era quebrado apenas pelo leve som da respiração fraca do filhote. As horas passaram sem que Augusto percebesse. O relógio marcava o início da tarde quando o cachorro finalmente abriu os olhos com um pouco mais de clareza. Não era força ainda, mas era vida. O médico sentiu os olhos marejarem, algo raro para alguém que já tinha visto tanto sofrimento humano ao longo dos anos. Ele lembrou de pacientes que chegaram desacreditados e saíram caminhando, de outros que não resistiram apesar de todos os esforços. Aquela cena parecia mais um capítulo dessa longa trajetória. A diferença era que agora não havia equipe, hospital ou equipamentos modernos, apenas um homem idoso e sua determinação. Augusto decidiu preparar um pouco de alimento adequado, algo leve, sabendo que o estômago do filhote não suportaria qualquer coisa. Cada decisão era pensada com extremo cuidado, como se estivesse lidando com um recém-nascido. Ele sabia que qualquer erro poderia ser fatal. Se essa história já está te prendendo até aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like agora, porque o que esse médico vai fazer a seguir muda completamente o destino desse filhote. Enquanto o cachorro descansava, Augusto sentou-se na cadeira da sala, sentindo o peso da idade, mas também uma estranha sensação de propósito renovado. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia apenas um aposentado esperando os dias passarem. Algo naquele pequeno ser reacendia nele a chama que nunca havia se apagado completamente. O início da noite trouxe um silêncio ainda mais profundo ao apartamento de Augusto, quebrado apenas pelo leve ruído da geladeira antiga e pela respiração agora um pouco mais regular do filhote. O médico observava atentamente cada sinal de melhora, sabendo que as próximas horas seriam decisivas. Ele mantinha a mão próxima ao corpinho pequeno, pronto para agir caso algo mudasse de repente. Com movimentos lentos, Augusto tentou oferecer uma pequena quantidade de alimento amolecido em água morna. O filhote demorou a reagir, mas após alguns minutos, começou a lamber timidamente. Aquilo foi suficiente para arrancar um leve sorriso do rosto cansado do médico. Não era apenas alimentação, era um sinal de vontade de viver. Enquanto aguardava, Augusto se lembrou da primeira vez que decidiu ser médico, ainda jovem, cheio de sonhos e idealismo. Ele nunca imaginou que, décadas depois, estaria ali, em sua cozinha, lutando pela vida de um cachorro abandonado. Ainda assim, sentia que aquela situação fazia tanto sentido quanto qualquer cirurgia complexa que já havia realizado. O filhote, após alguns minutos, adormeceu novamente, agora com o corpo um pouco mais relaxado. Augusto cobriu-o com cuidado e ajustou a luz para não incomodá-lo. Em seu olhar havia uma mistura de alívio e apreensão, pois ele sabia que a recuperação seria longa e cheia de desafios. Nesse ponto da história, se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora perfeita para se inscrever e deixar o like.
Isso ajuda muito para que histórias emocionantes como essa continuem chegando até você e outras pessoas que precisam se inspirar em atitudes de compaixão. Augusto decidiu ligar para um antigo colega veterinário, alguém em quem confiava plenamente. A ligação foi curta, mas esclarecedora. Ele recebeu orientações importantes e a confirmação de que estava agindo corretamente. Aquilo trouxe um pouco mais de segurança em meio à incerteza. Com o telefone desligado, ele caminhou lentamente até a janela e observou as luzes da rua. Lá fora, a vida seguia normalmente, pessoas indo e vindo, sem imaginar que, naquele pequeno apartamento, uma batalha silenciosa estava sendo travada. Augusto sentiu um nó na garganta ao pensar quantas histórias assim acontecem todos os dias sem testemunhas. O filhote acordou algumas horas depois e tentou se mover, ainda com dificuldade. Augusto se aproximou imediatamente, falando com ele em tom suave. O cachorro levantou a cabeça e, pela primeira vez, balançou levemente o rabo. Aquele gesto simples teve um impacto enorme no coração do médico. Ele percebeu então que já estava emocionalmente envolvido, mais do que imaginava. Não era apenas um resgate temporário. Algo dentro dele começava a considerar possibilidades que antes não existiam. A solidão da aposentadoria parecia menos pesada diante daquela pequena presença. Se essa virada na história está te emocionando, aproveita para deixar o like e se inscrever no canal agora mesmo. O apoio de vocês é essencial para que histórias como essa continuem sendo contadas. Antes de dormir, Augusto organizou tudo ao redor do filhote para passar a noite de forma segura. Colocou despertadores para acordar durante a madrugada e verificar seu estado. Ao se deitar, sentiu um cansaço profundo, mas também uma paz que há muito tempo não sentia. Durante a madrugada, Augusto acordou várias vezes, sempre atento ao menor som vindo da cozinha. Cada vez que se levantava, sentia o corpo reclamar, mas a preocupação falava mais alto. Ele verificava a respiração do filhote, tocava levemente seu peito e ajustava a coberta com o mesmo cuidado que tinha com pacientes em estado delicado. Por volta das 3 da manhã, o cachorro abriu os olhos novamente e tentou se levantar, mas caiu de lado, ainda fraco. Augusto se ajoelhou com dificuldade no chão frio e o amparou imediatamente, evitando que se machucasse. Seu coração disparou, mas logo percebeu que era apenas falta de força, não uma piora grave. Ele ofereceu mais algumas gotas de água e falou palavras tranquilizadoras, mesmo sabendo que talvez o animal não entendesse. Ainda assim, acreditava no poder do cuidado e da presença. Aquela conexão silenciosa entre os dois começava a se fortalecer a cada interação. O amanhecer chegou lentamente, trazendo uma luz suave que iluminou a cozinha. Augusto preparou um novo alimento, ainda mais leve, seguindo rigorosamente as orientações que havia recebido. O filhote comeu um pouco mais do que na noite anterior, algo que encheu o médico de esperança. Sentado à mesa, observando aquele pequeno ser lutar para sobreviver, Augusto refletiu sobre quantas vezes havia testemunhado milagres discretos ao longo da vida. Milagres que não envolviam aplausos ou manchetes, mas que mudavam destinos silenciosamente. Aquela situação parecia mais um desses momentos raros. Nesse momento da história, se você ainda não deixou seu like, aproveita agora para apoiar o canal e se inscrever. Isso ajuda muito a levar essa mensagem de empatia e cuidado para mais pessoas. Após a refeição, o filhote conseguiu se levantar por alguns segundos, apoiando-se nas patas trêmulas. Augusto segurou a respiração, com medo de qualquer movimento brusco. Quando o cachorro conseguiu dar 2 passos antes de se sentar novamente, o médico sentiu uma alegria genuína, quase infantil. Ele decidiu então dar um nome ao filhote, algo simples e carinhoso. Escolheu o nome Bento, por lembrar alguém bondoso e resiliente. Ao chamar o nome pela primeira vez, o cachorro ergueu a cabeça, como se reconhecesse aquele som. Aquilo foi mais um sinal de que a recuperação estava em andamento. Augusto percebeu que sua rotina começava a mudar. Já não pensava apenas em consultas antigas ou lembranças do passado, mas em horários de alimentação, cuidados e possíveis visitas ao veterinário. A casa, antes silenciosa, agora tinha uma nova razão para se manter ativa.
Enquanto organizava a manhã, Augusto sentiu uma pontada de medo. Ele sabia que cuidar de um animal exigia energia, tempo e recursos, coisas que poderiam ser escassas para alguém de sua idade. Mesmo assim, a ideia de devolver Bento à rua parecia impensável. Se você está acompanhando essa decisão difícil, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. O apoio de vocês fortalece histórias que mostram que nunca é tarde para fazer o bem. Com o sol já alto, Augusto se preparou para sair de casa pela primeira vez desde o resgate. Ele precisava comprar alguns suprimentos e também levar Bento a um veterinário. Envolveu o filhote cuidadosamente e respirou fundo, sabendo que aquele dia marcaria o início de uma nova fase para ambos. Ao sair do apartamento com Bento cuidadosamente acomodado em uma caixa forrada com toalhas, Augusto sentiu os olhares curiosos de alguns vizinhos. Ele manteve a postura ereta, apesar do cansaço, e respondeu com um leve aceno de cabeça, sem se importar com possíveis julgamentos. Naquele momento, toda sua atenção estava voltada para o pequeno ser que respirava de forma ainda frágil em seus braços. A caminhada até a clínica veterinária foi lenta, mas determinada. Augusto escolheu ruas mais tranquilas, evitando o barulho excessivo que pudesse assustar Bento. A cada passo, ele sentia que aquela simples ação era, de alguma forma, uma continuação direta de tudo o que havia feito ao longo da vida como médico, apenas em um cenário diferente. Ao chegar à clínica, foi recebido por uma jovem atendente chamada Carla, que imediatamente percebeu a gravidade da situação. O olhar profissional dela se misturou com empatia quando viu o estado do filhote. Augusto explicou rapidamente o que havia acontecido, usando termos técnicos quase por reflexo, o que deixou claro que ele entendia bem de cuidados médicos, mesmo que não fosse veterinário. O veterinário responsável, chamado Ricardo, examinou Bento com atenção minuciosa. Confirmou o quadro de desnutrição, desidratação e abandono prolongado, mas também destacou algo importante. O filhote tinha uma força surpreendente para alguém que havia passado por tudo aquilo. Aquela notícia trouxe um alívio visível ao rosto de Augusto. Ricardo elogiou os primeiros cuidados feitos em casa, afirmando que eles provavelmente haviam salvado a vida do cachorro. Augusto ouviu em silêncio, sentindo uma emoção difícil de descrever. Ele não buscava reconhecimento, mas ouvir que suas ações fizeram diferença aqueceu profundamente seu coração. Enquanto aguardava alguns procedimentos simples, Augusto sentou-se na sala de espera e observou outras pessoas com seus animais. Percebeu o quanto aquele ambiente era cheio de amor, preocupação e laços invisíveis entre humanos e animais. Aquilo reforçou ainda mais a sensação de que Bento já fazia parte da sua vida. Se você chegou até aqui nessa história, aproveita esse momento para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito para que histórias reais de compaixão continuem sendo contadas e alcancem quem precisa ouvi-las. Após o atendimento, o veterinário explicou que a recuperação exigiria paciência, cuidados constantes e acompanhamento. Augusto ouviu tudo atentamente, fazendo perguntas pertinentes, anotando mentalmente cada detalhe. Apesar da idade, sua mente continuava afiada, focada e responsável. Com Bento novamente nos braços, agora um pouco mais limpo e medicado, Augusto saiu da clínica sentindo algo que não sentia há anos: um compromisso com o futuro. Não apenas o futuro daquele filhote, mas o seu próprio, que ganhava um novo significado. No caminho de volta para casa, ele percebeu que já não caminhava apenas por hábito ou para passar o tempo. Cada passo agora tinha propósito. A solidão que antes o acompanhava parecia dar lugar a uma companhia silenciosa, porém poderosa. Ao abrir a porta do apartamento, Augusto sorriu levemente. Aquele lugar, que por tanto tempo foi apenas um espaço de memórias, começava a se transformar em um lar vivo novamente. E Bento, mesmo fraco, parecia sentir isso, se aconchegando com mais confiança em seu novo abrigo. Os dias seguintes foram marcados por uma rotina completamente nova para Augusto. Ele passou a acordar mais cedo, não por obrigação, mas pelo leve barulho de Bento se mexendo na caminha improvisada. Cada manhã começava com cuidados, pequenas refeições e observações atentas, como se cada detalhe fosse essencial para o progresso do filhote.
Apesar do cansaço físico, Augusto sentia uma energia diferente, quase esquecida. Ele se movia pela casa com mais propósito, organizando horários e anotando mudanças no comportamento de Bento em um caderno antigo, hábito herdado de sua vida profissional. Aquilo lhe dava uma sensação reconfortante de controle e responsabilidade. Bento, aos poucos, começava a responder aos cuidados. Seus olhos já não pareciam tão apagados, e o rabo balançava com mais frequência quando Augusto se aproximava. Pequenos avanços como esses enchiam o médico de uma alegria silenciosa, mas profunda, daquelas que não precisam ser compartilhadas para serem sentidas. Durante uma tarde tranquila, Augusto decidiu sentar-se no chão ao lado do filhote, algo que não fazia há muito tempo. Enquanto acariciava o pelo ainda ralo de Bento, sentiu uma conexão genuína se formar. Não era apenas gratidão do animal, era confiança, algo que não se conquista facilmente. Se você está acompanhando essa transformação, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Seu apoio é fundamental para que histórias como essa continuem inspirando mais pessoas. Com o passar dos dias, Augusto percebeu mudanças também em si mesmo. Ele começou a sair mais, nem que fosse para comprar ração ou passear brevemente com Bento no corredor do prédio. Aos poucos, passou a trocar algumas palavras com vizinhos, algo que antes evitava. Uma vizinha chamada Helena foi a primeira a se aproximar, curiosa ao ver o filhote. Ela elogiou a atitude de Augusto e comentou como era raro ver alguém dedicar tanto cuidado a um animal abandonado. A conversa, embora breve, aqueceu o coração do médico, que percebeu o quanto estava isolado sem perceber. Bento começou a explorar o apartamento, ainda com passos desajeitados. Cada canto parecia uma descoberta, e Augusto observava tudo com atenção, garantindo que o ambiente fosse seguro. Aquela movimentação trazia vida a um espaço que antes parecia parado no tempo. Durante uma das noites, Augusto se pegou sorrindo sozinho enquanto observava Bento dormir tranquilamente. Era um sorriso sincero, algo que ele não fazia com frequência há anos. Ele percebeu que aquele filhote não havia apenas sido salvo, mas também estava, de alguma forma, salvando-o. Se essa troca de vidas está te tocando, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda a espalhar histórias que mostram como pequenos gestos podem mudar tudo. Ao fechar as luzes e se preparar para dormir, Augusto sentiu uma paz profunda. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se deitou sentindo o peso da solidão, mas sim a leveza de saber que não estava mais sozinho naquele mundo silencioso. Com o passar das semanas, a recuperação de Bento se tornou cada vez mais visível. O filhote ganhou peso, o pelo começou a crescer com mais brilho e sua disposição aumentava a cada dia. Augusto observava essas mudanças com um olhar atento e orgulhoso, como se estivesse acompanhando o crescimento de alguém da família. As caminhadas curtas passaram a fazer parte da rotina diária. Augusto escolhia horários tranquilos, segurando a coleira com cuidado, enquanto Bento explorava o mundo com curiosidade. A cada passo, o médico sentia que também redescobria a cidade, agora sob uma nova perspectiva, mais lenta e atenta. Durante esses passeios, algumas pessoas paravam para elogiar o cachorro e perguntar sua história. Augusto respondia de forma simples, mas sentia um orgulho discreto ao contar como havia encontrado Bento. Essas conversas rápidas quebravam a rotina solitária que antes dominava seus dias. Em uma dessas caminhadas, uma criança se aproximou com a mãe, encantada com Bento. O filhote abanou o rabo com entusiasmo, e a criança sorriu de forma espontânea. Augusto sentiu algo se aquecer dentro dele, como se aquele momento fosse um lembrete de que a bondade ainda existia em pequenos gestos. Se você está gostando dessa história até aqui, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito para que mais pessoas tenham acesso a histórias que inspiram empatia e esperança. Augusto começou a perceber que sua saúde também estava melhorando. As caminhadas regulares fortaleciam seu corpo, e a responsabilidade com Bento mantinha sua mente ativa. O médico entendia melhor do que ninguém a importância disso, mas nunca imaginou que um cachorro seria o motivo dessa mudança. Em casa, Bento passou a seguir Augusto por todos os cômodos,
como uma sombra leal. Onde o médico ia, lá estava o filhote, sempre atento. Aquela presença constante trouxe um conforto inesperado, preenchendo os espaços silenciosos do apartamento. Certa noite, Augusto se sentou na poltrona da sala com Bento deitado aos seus pés. Ele fechou os olhos por alguns segundos, apenas ouvindo a respiração tranquila do cachorro. Era um som simples, mas que carregava uma sensação profunda de segurança e pertencimento. Ele se lembrou de momentos difíceis da vida, perdas, decisões complicadas e noites solitárias. Pensou em como, apesar de tudo, ainda era capaz de amar e cuidar. Bento não apenas havia sobrevivido, mas havia despertado sentimentos que estavam adormecidos há muito tempo. Se essa reflexão está tocando você, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. O apoio de vocês fortalece a continuidade de histórias que mostram que nunca é tarde para recomeçar. Ao ir dormir naquela noite, Augusto percebeu que sua vida havia tomado um rumo inesperado, mas extremamente bem-vindo. O futuro já não parecia vazio ou previsível. Com Bento ao seu lado, cada novo dia carregava a promessa de algo simples, mas profundamente significativo. Com o tempo, Augusto começou a ser reconhecido no bairro como o senhor do cachorro resgatado. Algumas pessoas o cumprimentavam com mais frequência, e isso trazia uma sensação curiosa de pertencimento. Ele, que antes passava quase despercebido, agora fazia parte da rotina visual daquelas ruas. Bento demonstrava uma inteligência surpreendente. Aprendia comandos simples com facilidade e parecia entender os limites do apartamento. Augusto se divertia ensinando pequenos truques, algo que jamais imaginou fazer nessa fase da vida. Cada progresso arrancava dele risadas leves e sinceras. Em uma manhã ensolarada, Augusto decidiu levar Bento até uma pequena praça próxima de casa. O local era simples, mas cheio de vida, com árvores antigas e bancos de madeira desgastados. Bento correu com cuidado, ainda desajeitado, enquanto Augusto observava sentado, sentindo uma alegria tranquila. Naquele banco, Augusto conheceu Marcos, outro morador do bairro que também levava seu cachorro para passear. A conversa fluiu naturalmente, passando por assuntos simples até histórias de vida. Augusto percebeu como era bom compartilhar experiências novamente, algo que havia se perdido com o tempo. Se você está acompanhando essa nova fase, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda a levar essa história adiante e alcançar mais pessoas que precisam de inspiração. Bento se aproximou de Marcos de forma amigável, abanando o rabo. Marcos elogiou a aparência saudável do filhote e se surpreendeu ao saber de sua história. Aquilo reforçou em Augusto a certeza de que havia tomado a decisão certa naquele dia na rua. Os encontros na praça passaram a ser frequentes. Aos poucos, Augusto foi criando uma pequena rede de convivência, algo que nunca buscou ativamente, mas que surgiu de forma natural graças a Bento. A solidão parecia cada vez mais distante. Em casa, Augusto começou a reorganizar seus móveis para criar mais espaço para o cachorro. Pequenas mudanças que simbolizavam algo maior, a abertura para uma nova fase da vida. Cada ajuste era feito com cuidado e carinho. Certa tarde, Augusto encontrou uma antiga fotografia sua, ainda jovem, vestindo jaleco médico. Ele ficou alguns minutos observando aquela imagem e percebeu que, apesar do tempo, a essência continuava a mesma. O desejo de cuidar, proteger e salvar permanecia vivo. Se essa conexão entre passado e presente está te emocionando, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Seu apoio faz toda a diferença. Ao final do dia, com Bento dormindo tranquilamente ao seu lado, Augusto sentiu uma gratidão profunda. Um encontro aparentemente comum na rua havia transformado completamente sua rotina, seus relacionamentos e seu propósito. E ele sabia, no fundo do coração, que aquela história ainda teria muito a ensinar. Com a convivência diária, Augusto começou a perceber pequenas mudanças emocionais em si mesmo. Ele passou a rir mais, a se preocupar menos com o tempo e a valorizar momentos simples, como preparar o café da manhã enquanto Bento observava atento, esperando algum gesto de carinho ou atenção.
Algumas tardes eram dedicadas apenas ao descanso conjunto. Augusto sentava-se na poltrona, e Bento se acomodava ao seu lado ou aos seus pés, criando um ritual silencioso de companhia mútua. Aqueles instantes, aparentemente comuns, tornaram-se os mais preciosos do dia. Certo dia, durante um passeio, Augusto encontrou uma antiga paciente chamada Lúcia. Ela o reconheceu imediatamente e se emocionou ao vê-lo bem. Contou como o tratamento que ele havia conduzido anos atrás mudará sua vida. Augusto ouviu com humildade, sentindo que seu passado ainda ecoava positivamente no presente. Lúcia também se encantou por Bento e elogiou a atitude de Augusto. Disse que pessoas como ele faziam o mundo um lugar melhor, mesmo sem perceber. Essas palavras ficaram gravadas na mente do médico, reforçando a ideia de que seus gestos ainda tinham impacto. Se essa história está tocando você até aqui, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like agora. Isso ajuda muito para que relatos como esse continuem alcançando mais pessoas. Com o passar dos dias, Augusto começou a pensar no futuro de forma diferente. Já não via os anos restantes como um tempo de espera, mas como uma oportunidade de continuar fazendo a diferença, mesmo que de forma simples. Bento havia mudado completamente essa perspectiva. Em casa, Augusto passou a cozinhar melhor, cuidar mais da alimentação e até fazer pequenos alongamentos, incentivado pela necessidade de se manter saudável para cuidar do cachorro. Ele entendia que agora tinha uma responsabilidade que dependia diretamente do seu bem-estar. Bento, por sua vez, demonstrava uma lealdade crescente. Sempre que Augusto parecia cansado ou pensativo, o filhote se aproximava e deitava a cabeça em seu colo. Era como se o cachorro sentisse quando o médico precisava de conforto. Numa noite chuvosa, enquanto ouvia o som da água batendo na janela, Augusto refletiu sobre aquele primeiro dia em que encontrou Bento na rua. Pensou em como um simples ato de atenção havia mudado 2 vidas. Aquele pensamento trouxe lágrimas discretas aos seus olhos. Se você acredita que pequenos gestos podem transformar destinos, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Seu apoio ajuda a espalhar essa mensagem. Antes de dormir, Augusto agradeceu em silêncio por aquele encontro inesperado. Ele não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas tinha certeza de uma coisa: não caminharia mais sozinho. Os meses passaram de forma surpreendentemente rápida, e a transformação de Bento já era completa. O filhote frágil e faminto havia se tornado um cachorro saudável, curioso e cheio de energia. Augusto observava essa mudança com um sentimento profundo de realização, como se estivesse testemunhando um milagre construído dia após dia com paciência e cuidado. A rotina dos dois estava totalmente sincronizada. Eles acordavam juntos, passeavam juntos e até descansavam nos mesmos horários. Augusto percebeu que sua própria disciplina havia melhorado, algo que nem mesmo os anos de prática médica haviam conseguido manter com tanta constância após a aposentadoria. Em uma consulta de retorno ao veterinário, Ricardo se surpreendeu com o estado de saúde de Bento. Disse que raramente via uma recuperação tão bem conduzida, principalmente por alguém que não era da área veterinária. Augusto sorriu discretamente, atribuindo tudo à dedicação e ao vínculo criado entre eles. Na saída da clínica, Augusto parou por alguns segundos na calçada, observando Bento caminhar com segurança ao seu lado. A lembrança daquele primeiro encontro, com o filhote tremendo de fome e medo, voltou à sua mente com força. A diferença era tão grande que parecia outra vida. Se você está acompanhando essa jornada até aqui, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Histórias assim mostram como um simples gesto pode mudar tudo, e seu apoio ajuda a espalhar essa mensagem. Em casa, Augusto decidiu separar um espaço especial para guardar fotos e anotações sobre Bento. Não era apenas um álbum, mas um registro de uma fase que havia devolvido sentido aos seus dias. Cada imagem representava uma vitória silenciosa. Com o tempo, Augusto passou a ajudar outras pessoas do bairro que encontravam animais abandonados. Não resgatava todos, mas orientava, indicava clínicas e incentivava atitudes responsáveis. Ele se tornará, sem perceber, uma referência de cuidado e empatia.
Bento parecia entender quando essas situações aconteciam. Ficava próximo, calmo, como se soubesse que sua própria história servia de exemplo. Augusto frequentemente acariciava sua cabeça nesses momentos, sentindo orgulho daquele companheiro fiel. Certa tarde, sentado no banco da praça, Augusto foi tomado por um pensamento profundo. Talvez sua missão como médico nunca tivesse acabado, apenas mudado de forma. Agora, ele cuidava de vidas de outra maneira, mas com o mesmo coração. Se essa reflexão faz sentido para você, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Isso fortalece conteúdos que inspiram humanidade e compaixão. Ao retornar para casa naquele dia, Augusto caminhava mais devagar do que o habitual, não por cansaço, mas para aproveitar o momento. Com Bento ao seu lado, ele sentia que cada passo ainda tinha valor, significado e propósito. Com o passar do tempo, Augusto começou a ser convidado para pequenas conversas na praça sobre cuidados com animais. Não eram palestras formais, mas trocas simples, cheias de atenção e respeito. Ele falava com calma, usando sua experiência de vida para orientar, sempre reforçando a importância da empatia. Bento permanecia ao seu lado durante essas conversas, tranquilo, como se fosse parte essencial daquele momento. Muitas pessoas se aproximavam primeiro por causa do cachorro, mas acabavam ficando pela história do médico idoso que havia transformado um abandono em uma nova chance de vida. Em uma dessas tardes, uma jovem chamada Ana contou que havia resgatado um gato recentemente e estava insegura sobre os cuidados. Augusto ouviu com atenção, fez perguntas e ofereceu orientações práticas. Ao final, Ana agradeceu emocionada, dizendo que se sentia mais confiante. Aquilo reforçou em Augusto a certeza de que ainda podia ajudar. Se você está acompanhando essa corrente de boas ações, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Seu apoio ajuda a levar essa história ainda mais longe. Em casa, Augusto passou a sentir menos dores e mais disposição. Ele atribuía isso não apenas às caminhadas, mas à alegria constante que Bento trazia. O médico sabia que o emocional influenciava diretamente o físico, algo que sempre defendeu ao longo da carreira. Certa noite, Augusto sonhou com antigos colegas de hospital. No sonho, ele caminhava pelos corredores, mas ao invés de jaleco, usava roupa simples e tinha Bento ao seu lado. Ao acordar, sorriu ao perceber que aquele sonho representava perfeitamente sua nova fase. Bento continuava demonstrando uma sensibilidade impressionante. Quando Augusto ficava mais quieto ou pensativo, o cachorro se aproximava e se deitava próximo, oferecendo uma presença silenciosa, mas reconfortante. Aquilo fazia o médico se sentir compreendido sem precisar dizer uma palavra. Em um domingo tranquilo, Augusto sentou-se à mesa e escreveu uma carta para si mesmo. Falou sobre arrependimentos, aprendizados e sobre como aquele encontro inesperado na rua havia mudado tudo. Guardou a carta com cuidado, como um lembrete do que realmente importa. Se essa parte da história está te tocando, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Histórias assim precisam ser compartilhadas. Ao final daquele dia, Augusto observou Bento dormir profundamente, respirando de forma calma e regular. Ele pensou em como a vida ainda podia surpreender, mesmo quando tudo parecia já definido. Aquela certeza o encheu de serenidade. Com o avanço da idade, Augusto passou a refletir mais sobre o legado que deixaria. Não em termos de bens ou conquistas profissionais, mas em marcas invisíveis, aquelas deixadas nos outros por meio de atitudes simples. Bento, deitado aos seus pés enquanto ele pensava, parecia ser a resposta viva para muitas dessas reflexões. Em uma manhã mais fria, Augusto sentiu um leve mal-estar durante o café. Nada grave, apenas um sinal de que precisava diminuir o ritmo. Bento percebeu algo diferente e não saiu de perto, observando cada movimento com atenção. Aquela reação despertou no médico uma consciência clara de que agora havia alguém que dependia dele de verdade. Ele decidiu então fazer exames de rotina e cuidar ainda mais da própria saúde. Não por medo, mas por responsabilidade. Queria garantir que teria tempo e energia para continuar oferecendo a Bento a vida que ele merecia. Aquela motivação fazia toda a diferença.
Durante uma visita à clínica, o médico que o atendeu reconheceu Augusto e demonstrou respeito por sua trajetória. A conversa foi breve, mas carregada de admiração mútua. Augusto saiu dali com a sensação de que sua história, mesmo fora dos hospitais, ainda inspirava. Se você chegou até aqui nessa jornada emocionante, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito a manter vivas histórias que falam de humanidade e cuidado. Nos dias seguintes, Augusto passou a valorizar ainda mais os momentos simples. Sentar-se ao sol com Bento, observar pessoas passando na rua, ouvir os sons do bairro. Tudo parecia mais significativo quando compartilhado. Bento, agora completamente adaptado, demonstrava alegria em pequenas coisas. Um passeio diferente, um carinho inesperado. A simples presença de Augusto já eram suficientes. Essa gratidão silenciosa tocava profundamente o coração do médico. Certa tarde, Helena, a vizinha, convidou Augusto para um café. Eles conversaram longamente, relembrando histórias e compartilhando experiências. Augusto percebeu que havia retomado algo que perderá sem notar: o prazer de se conectar com outras pessoas. Ao voltar para casa, ele refletiu sobre como Bento havia sido o elo que o reconectou com o mundo. Um encontro improvável na rua havia aberto portas emocionais que estavam fechadas há anos. Se essa transformação te inspira, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Seu apoio ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Naquela noite, Augusto dormiu tranquilo, com a certeza de que ainda havia muito a viver, sentir e compartilhar. E Bento, deitado próximo à cama, parecia guardar aquele sono como quem protege algo precioso. Os dias seguintes trouxeram uma tranquilidade diferente, quase profunda. Augusto já não sentia pressa em nada, mas também não se sentia parado. Cada ação tinha seu tempo, e Bento parecia acompanhar esse ritmo com naturalidade, como se tivesse sido feito sob medida para aquela fase da vida do médico. Em uma manhã comum, enquanto caminhavam pela rua onde tudo havia começado, Augusto diminuiu o passo sem perceber. Ele olhou ao redor e reconheceu o poste antigo. As caixas de papelão já não estavam mais ali, mas a lembrança era viva. Seu coração bateu mais forte ao lembrar do filhote frágil que encontrou naquele mesmo lugar. Bento farejou o chão, curioso, sem saber que ali havia sido o ponto de virada de sua própria história. Augusto se agachou com cuidado e acariciou o cachorro, sentindo uma emoção intensa. Não era tristeza, era gratidão profunda por não ter ignorado aquele chamado silencioso. Algumas pessoas passavam apressadas, como naquele dia distante. Augusto observou em silêncio e pensou em quantas oportunidades de fazer o bem surgem todos os dias sem serem notadas. Aquela reflexão o marcou profundamente. Se essa parte da história está te fazendo refletir, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Pequenos gestos de apoio ajudam histórias como essa a chegarem a mais corações. Ao chegar em casa, Augusto sentou-se à mesa e começou a escrever novamente, agora não apenas para si, mas como se estivesse registrando uma história que merecia ser lembrada. Não sabia se alguém leria, mas sentia que precisava colocar em palavras tudo o que havia vivido desde aquele encontro inesperado. Bento se deitou próximo, apoiando a cabeça nos pés do médico, como fazia sempre que ele se concentrava. Aquela presença constante era silenciosa, mas cheia de significado. Augusto percebeu que já não conseguia imaginar a vida sem aquele companheiro ao seu lado. Com o passar das horas, Augusto escreveu sobre escolhas, sobre atenção e sobre como a vida pode mudar de rumo em um instante. Ele entendeu que não foi apenas ele quem salvou Bento, mas que ambos se salvaram mutuamente de formas diferentes. No final da tarde, Augusto saiu à varanda e observou o céu mudar de cor. Bento sentou-se ao seu lado, atento, como se compartilhasse daquele momento contemplativo. Era uma cena simples, mas carregada de sentido. Se essa conexão entre homem e animal está tocando você, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Seu apoio fortalece histórias que mostram o poder da compaixão. Ao fechar a noite, Augusto sentiu uma certeza tranquila. Independentemente do que o futuro reservasse, ele havia vivido algo verdadeiro. E isso,
Para ele, já era mais do que suficiente. Com o passar dos dias, Augusto percebeu que sua história com Bento começava a inspirar outras pessoas de forma espontânea. Vizinhos comentavam, conhecidos compartilhavam exemplos, e pequenas atitudes surgiam ao redor, como alguém oferecendo água a um animal de rua ou ajudando em um resgate simples. Aquilo mostrava que o bem realmente se espalha. Em uma tarde tranquila, Augusto recebeu a visita de Marcos, o amigo da praça. Eles conversaram longamente sobre a vida, envelhecer, escolhas e segundas chances. Marcos comentou que admirava a forma como Augusto havia transformado um simples encontro em um propósito diário. Bento permaneceu próximo durante toda a conversa, deitado calmamente, como se entendesse cada palavra. Augusto percebeu que aquele cachorro não apenas o acompanhava fisicamente, mas fazia parte de tudo o que ele se tornará naquele novo capítulo da vida. Se essa história está te inspirando até aqui, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like. Esse apoio é essencial para que mais histórias como essa continuem chegando até você. Em outro dia, Augusto foi convidado pela associação do bairro para falar rapidamente sobre adoção responsável. Ele aceitou com humildade, sem imaginar o impacto que suas palavras teriam. Falou com o coração, sem discursos prontos, apenas contando sua experiência. Ao final, algumas pessoas se aproximaram emocionadas, dizendo que haviam decidido adotar ou ajudar animais abandonados depois de ouvir aquela história. Augusto voltou para casa com o coração cheio, sentindo que ainda podia contribuir com o mundo de forma significativa. Bento parecia sentir o orgulho do tutor. Caminhava ao lado dele com confiança, o rabo balançando de forma tranquila. Aquela imagem refletia perfeitamente a transformação que ambos haviam vivido. Em casa, Augusto organizou seus papéis antigos e percebeu o quanto sua vida havia se resumido, no passado, apenas ao trabalho. Agora, havia espaço para afeto, convivência e presença verdadeira. Ele não sentia falta do excesso, mas valorizava o essencial. Se essa mudança de perspectiva faz sentido para você, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Seu apoio ajuda a espalhar essa mensagem de humanidade. Ao anoitecer, Augusto sentou-se na poltrona, com Bento deitado ao seu lado, e fechou os olhos por alguns instantes. Ele sentia gratidão, não apenas pelo que havia feito, mas pelo que havia recebido em troca. A vida, mais uma vez, o havia surpreendido. O tempo continuou seguindo seu curso, mas para Augusto ele parecia ter ganhado um novo significado. Cada dia ao lado de Bento não era apenas mais um dia, mas uma oportunidade silenciosa de viver com presença, atenção e propósito. Aquela pressa que antes dominava o mundo já não o alcançava. Em uma manhã clara, Augusto sentou-se no banco da praça observando Bento correr com leveza. O cachorro saudável e feliz era a prova viva de que uma decisão tomada em segundos pode mudar um destino inteiro. O médico respirou fundo, sentindo o coração aquecido por uma paz rara. Ele pensou em quantas vezes, ao longo da vida, salvou pessoas dentro de salas fechadas, com equipamentos e protocolos. Mas ali, ao ar livre, sem jaleco ou reconhecimento, havia feito algo tão grande quanto qualquer cirurgia. Havia escolhido não ignorar o sofrimento. Bento voltou correndo e se sentou aos seus pés, olhando para ele com aqueles olhos atentos e confiantes. Augusto sorriu, passando a mão por sua cabeça, sentindo a conexão profunda que só quem ama de verdade consegue compreender. Eles não precisavam de palavras. Se essa história te emocionou até aqui, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito para que mais histórias reais, humanas e transformadoras continuem sendo compartilhadas. Ao retornar para casa, Augusto percebeu que já não via seu apartamento como um lugar de espera, mas como um lar cheio de vida. Cada canto carregava agora movimento, sons e afeto. Bento havia preenchido espaços que ele nem sabia que estavam vazios. Certa noite, enquanto organizava suas anotações, Augusto releu tudo o que havia escrito desde o dia do resgate. Ele entendeu, com clareza, que aquele encontro não foi acaso. Foi um lembrete de que ainda havia muito a oferecer, mesmo depois de uma vida inteira dedicada a cuidar dos outros.
Bento se acomodou ao seu lado e adormeceu tranquilamente. Augusto observou sua respiração calma e sentiu uma gratidão profunda. Não apenas por ter salvado aquele cachorro, mas por ter sido salvo da própria solidão. Se você acredita que pequenas atitudes podem mudar vidas, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like agora mesmo. Seu apoio faz toda a diferença para levar essa mensagem adiante. Antes de apagar a luz, Augusto olhou para Bento e sussurrou palavras de carinho. Ele sabia que o futuro traria desafios, mas também sabia que não enfrentaria mais nada sozinho. Aquela companhia era sua maior conquista. E assim, um médico idoso que apenas caminhava pela rua acabou encontrando muito mais do que um cachorro com fome. Encontrou um novo propósito, um novo sentido para viver e a prova de que nunca é tarde para fazer o bem.